E a gente procura desenvolver motivação na hora que a gente brinca. E uma coisa que acontece também, que falando aqui não fica claro, mas de fato, o ensino que a gente vai fazendo, conforme vai ficando mais complicado, o aluno também vai ficando mais complicado, vamos falar assim. E o aluno vai ficando mais complicado no bom sentido. Ele vai percebendo a relação das coisas. A gente vai desenvolvendo nele uma base que permite que ele comece a entender as coisas de uma forma mais elaborada já. Isso vai acontecendo. Eu dei alta para um aluno meu de Bandeirantes, do Paraná, por conta disso. Foi o que começou comigo 1 ano e 10 meses. Ele era tão pequenininho que quando começava uma estereotipia, a gente acortava na hora e ele até hoje não tem nenhuma estereotipia. Ou seja, isso nunca foi um problema. Ele teve várias pequenas estereotipias, mas nenhuma perdurou. Desde sempre a gente começou lá, sentado na cadeira, brincava um pouquinho, mas era mais sentar na cadeira, brincar. E ele foi desenvolvendo. Hoje ele pede tudo, fala uma porção de coisas. De vez em quando eu vou lá vê-lo, mas nem precisa mais, os pais só querem saber se está tudo bem, tá? Mas foi um trabalho intensivo, foi um trabalho onde tudo deu certo direitinho, onde os pais mantiveram. O que eu vejo muito acontecendo, tanto comigo quanto com outros profissionais de várias áreas, e quem é profissional vai reconhecer imediatamente o que eu estou falando, é que os pais não perduram nenhum tratamento. Tá? Os profissionais concordam comigo? Sim. Os pais não perduram nenhum tratamento. Tá? Em parte porque eles não conseguem receber um feedback do profissional de se aquele tratamento está funcionando ou não. Em parte porque às vezes eles esperam uma evolução muito mais rápida do que é possível. Tá? E eu já cansei de atender pessoas que falaram: eu já passei por isso, e hoje eu cheguei na terapia. Ou eu já fiz terapia com fulano, ciclano e beltrano, e hoje eu quero tentar com você. Quando o pai chega com essa história, eu já sei que eu vou ficar pouco tempo no caso. Tá? Vou ficar 6 meses, eu não vou conseguir que a criança se desenvolva milagrosamente como eles querem em 6 meses, e eu vou ser dispensado. Mas vamos lá tentar fazer esses pais mudarem de ideia. Tá? Então os pais têm esse comportamento ruim também, na minha opinião, de ficar mudando. Tá? E eu concordo em parte quando os pais mudam se o profissional não dá feedback. Mas se o profissional dá feedback, aí eu acho que tem que manter o serviço. Bom, vamos continuar, senão a gente não vai em frente aqui, né? Bom. Só uma pergunta. Quando a criança reage negativamente a algum dos profissionais? Eu nunca vi isso acontecendo, assim, de fato. Se está reagindo negativamente, esse cara está fazendo alguma coisa muito errada. Eu nunca vi uma reação negativa de cara. Só se o cara, sei lá, alguém fez uma coisa errada e o profissional lembra esse cara que fez uma coisa errada, entendeu? Ele conheceu um primo alto que batia nele, chegou um profissional alto e ele ficou com medo. Sei lá, só num caso assim. Mas se ele não aceitou um profissional, ou uma coisa assim, ou o profissional não está fazendo alguma coisa errada. Não aceitar, só se o cara for muito ruim mesmo. Mas tem que ser ruim, hein, pra criança não aceitar. Tem que ser bem ruim. Por exemplo, você vai instalar um comportamento, como você deu exemplo de comer, que a criança come sozinha. Como assim que você sabe se ele não está comendo sozinho por falta de reforço ou por causa de uma incoordenação? Sei lá, ele não sabe. Geralmente você tem outras dicas também, né? De outros programas, de outras tarefas, de escrever, dá para ter outras dicas. Até de como ele se movimenta, de como ele pega as coisas, você consegue ter essas dicas. A avaliação que você faz eu não faço uma avaliação motora porque não é minha área, né? Eu tenho só essas indicações laterais, assim, de observação, mas eu não faço avaliação motora, precisa ser um TO, uma fisioterapeuta para fazer, não é minha praia mesmo. Mas essas fichas dão essas pistas, assim? É a análise da pistas, mas não é o meu foco. Tá? Certo, então, tentativa discreta. A gente faz um pedido, por exemplo, a gente mostra uma bola para um aluno e pergunta qual é o nome disso, e a resposta correta que ele tem que dar é dizer bola, e aí ele recebe o reforçador. Isso é uma tentativa discreta. Um pedido, uma resposta, um reforço. Ou um pedido, aponte o carro. O nosso aluno aponta o carro e recebe reforço. No caso aqui no exemplo elogios. Uma tentativa discreta. Pedido, resposta, reforço. Tá?
A terapia, a tentativa discreta tem algumas características positivas e outras negativas, tá? Ela torna mais provável o aparecimento de pirras. Mas isso, em geral, nos primeiros momentos da terapia, tá? Eu gosto de dizer que eu sou muito honesto com relação aos meus sucessos e às minhas falhas, mas eu digo com orgulho que eu nunca peguei um aluno, não importa de que idade, não importa que nível de comportamento disruptivo, eu nunca peguei um aluno que em 3 dias eu não coloquei sentado para fazer tentativa discreta, sem fazer birra, tá? Claro que de vez em quando acontece uma birra aqui, a outra ali, mas em geral eu nunca falhei nesse sentido de em 3 dias de consultoria botar o aluno pronto para aprender, certo? Ou seja, é mais provável durante a tentativa discreta ocorrer birra, mas se você tiver um bom manejo, não vai ficar ocorrendo. É mais provável, não quer dizer que sempre vai ocorrer, tá? Um problema ruim mesmo da tentativa discreta é que ela não ocorre no ambiente natural. Você não está ensinando o seu aluno no ambiente, você não está ensinando imitação no ambiente em que ele vai precisar da imitação. Você não está ensinando a dizer nomes no ambiente onde ele vai precisar dizer nomes. Você está fora do ambiente natural, você está no ambiente artificial, certo? Mas até aí todo consultório é por si, por definição, um ambiente artificial, tá? Você só poderia fazer uma terapia em ambiente natural de fato o tempo todo se você tivesse um terapeuta, ou você fosse o terapeuta do seu filho no mercado, na padaria, no médico, etc, etc, etc. Mas é um problema, de fato, a gente está num ambiente artificial. A gente resolve esse problema com uma ideia que a gente chama de generalização, que eu vou contar para vocês o que é mais para frente, mas basicamente é você conseguir fazer com que o que você ensinou naquele ambiente artificial seja também executado no ambiente natural, tá? Quando a gente faz uma tentativa discreta, nós somos obrigados a planejar a generalização, já que ela não acontece espontaneamente. Obrigatoriamente nós temos que planejar formas de fazer com que aquele ensino aprendido naquele ambiente artificial apareça no ambiente natural. Nós temos que fazer isso. Isso é um problema solucionável, mas é um problema, tá? Outra coisa é que, em geral, quando a gente faz tentativa discreta, as nossas tarefas não estão ligadas necessariamente à motivação do estudante. É uma motivação artificial que a gente usa ali, um reforçador artificial. Isso é aquela crítica que eu estava comentando com vocês, tá? Isso é um problema que a gente resolve também com o tempo, diminuindo o nível a quantidade de reforçadores, com reforço intermitente, etc, etc. São todos problemas solucionáveis, mas são problemas que nós temos que encarar de frente quando a gente vai fazer tentativa discreta. Tá? Agora eu vou falar das características positivas, mas antes, uma pergunta aqui. Então, quando a criança dá tapa para tudo, se ela está satisfeita, ela resolve dar um tapa na pessoa que está com ela. Se ela está triste, ela também dá o tapa. Como que faz com isso? Então, gente, isso é questão de comportamento e problema, não é o foco do curso de hoje. Se eu ficar falando de comportamento e problema, se for um comportamento e problema envolvido na realização das tentativas discretas, a gente vai falar. Senão, a gente vai... Porque já é a terceira, quarta pergunta desse tipo que tem e não é o foco. Já foi... Fica difícil, né, Érica? É muita coisa daí. Tem todo um conhecimento sobre análise funcional, aí resolver o problema pela função dele, que é uma discussão muito longa para eu ficar fazendo assim. Se for algum problema, quando a gente for mostrar a tentativa discreta, for algum problema, mas meu aluno, quando eu vou ensinar isso, faz assim. Aí, beleza, é um problema relacionado à tentativa discreta, vamos tentar resolver. Mas eu não vou hoje resolver problema de ir ao banheiro, alimentação, esse tipo de coisa. Não vai dar hoje não, desculpa, tá? É outro foco. Diga. Nesse caso aí, a tentativa discreta e a generalização, eu vou fazer simultaneamente. Eu comecei a fazer uma tentativa discreta com ele. Eu já posso começar a fazer ela? Sim, já pode. Simultaneamente. Eu não tenho que aprender lá primeiro para depois começar a fazer. Seria bom, mas não tem necessidade. Seria porque às vezes você fazendo simultaneamente pode até facilitar. Porque ele começa, na verdade, a ver aquele ensino em mais de um ambiente, né? Pode aumentar a velocidade do aprendizado. Bom, eu falei das negativas, mas tem muito mais características positivas, tá? Primeiro, eu ensino muito rápido. Em pouco tempo a gente consegue apresentar muitas oportunidades de ensino. Dependendo do programa, a gente consegue 10 oportunidades de ensino por minuto. Dependendo do programa, 1 a 2. De 1 a 2 a 10 tentativas por minuto. É muita coisa mesmo acontecendo, tá? Isso contando o tempo de reforçador e tal, né?
Outra característica muito positiva da tentativa discreta é que ela é facilmente avaliada. Nós temos essas fichas de avaliação, que você comentou, não sei seu nome, que a Karen comentou, que permitem que a gente veja minuciosamente tudo o que está acontecendo durante a terapia. Isso permite um detalhamento, um refinamento de análise depois de conceito de problemas muito bom. Eu até vou falar sobre isso mais para frente, tá? Deixa eu só terminar aqui, tá? Outra coisa, o aplicador tem controle total sobre o ensino quando ele está fazendo tentativa discreta. Como ele que faz o pedido, ele que executa o reforço, ele ajuda na resposta, ele tem um controle muito positivo sobre o que está acontecendo com o aluno dele, tá? Você consegue, tentativa literalmente, saber o que está acontecendo e controlar os acontecimentos, se tem birra, se não tem, se tá bom assim, se não tá. É um controle absoluto que você tem. Por ser simples a tentativa discreta, ela é facilmente executada por terapeutas inexperientes. Enquanto uma terapia em ambiente natural, ou mesmo sunrise, outras terapias em ambiente natural, são muito difíceis para quem está começando a fazer, exige uma análise muito complexa, um tipo de trabalho muito complexo, a tentativa discreta é simples, é pá, qualquer pessoa consegue fazer. Eu já treinei babás que não têm formação universitária para fazerem ótimos aplicadores de tentativa discreta, certo? Então tem essa vantagem que é muito boa quando eu vou nessas consultorias de 3 dias, por exemplo. Eu consigo realmente ir embora relativamente tranquilo com a execução da tentativa discreta. Só teve uma vez que eu fui pro Maranhão, no interior do Maranhão, que eu treinei a mãe do menino e 2 pessoas, e no fim eu falei para a mãe do menino: só você vai fazer, viu? Você manda as 2 pessoas embora que não vai dar. Foi a única vez, de fato, que eu percebi que aquelas 2 pessoas não conseguiriam fazer tentativa discreta. Mas, em geral, independente da formação, as pessoas aprendem rápido, porque é simples mesmo o mecanismo, né? Outra, ela é comprovadamente eficiente. Ela não é o tipo de ensino mais executado pelos terapeutas à toa, é porque ela realmente funciona. Por conta dessas características positivas todas, ela realmente dá certo. Você realmente ensina com tentativa discreta. E às vezes você consegue resultados de fato mágicos. Eu fui atender uma pessoa em São Luís, e uma pessoa que fazia outros tipos de terapia, os pais eram resistentes à terapia ABA por conta dessas críticas todas, mas o filho estava com dificuldade de aprender e decidiram me chamar. E tudo que eu fiz, mas assim, foi mágico mesmo, até eu fiquei admirado. Tudo que eu fiz foi: menino, senta aqui, faz assim e recebe o reforçador. Foi só. Já era um menino super habilidoso, ele tinha feito outras terapias, mas ele não gostava de aprender e pronto. Eu coloquei tentativa discreta, o menino disparou. Ele em 3 meses aprendeu a ler. Tá? Ele já tinha habilidade para aprender a ler. Ele não tinha organização para isso. Quando eu dei para ele a organização, ele aprendeu a ler. E ele já generalizou. Ele começa a ler o que está na rua e o que ele não sabe, ele pergunta: o que está escrito? Tá? Então eu não fiz nada. Eu coloquei um conceito. O menino disparou. Tá? Os pais me mandam um e-mail: nossa, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi você ter vindo. Eu falei: mas eu não fiz nada, gente. Então eu não quero esse mérito. Um menino que é inteligente. Eu só fiz uma coisinha de nada. Tá? Funciona mesmo. E outra característica positiva é que até hoje nós não paramos de estudar tentativa discreta. Os terapeutas ABA, não no Brasil infelizmente, mas nos Estados Unidos fazem muitas pesquisas sobre tudo. Tudo que a gente faz tem base científica. Tudo que a gente faz é porque deu certo com alguma pessoa, ou deu certo com um grupo de pessoas, tá? E até hoje nós não estamos satisfeitos com o nosso conhecimento. A gente sempre tenta aperfeiçoar mais. Nós não somos estáticos, a terapia ABA está em constante transformação. Há 1 ano e meio atrás, lá na USP, por exemplo, nesse projeto CAIS, a gente recebeu visita de uma pessoa que trabalha na Argentina, mas teve toda a formação dela na Europa em terapia ABA. E ela, a gente já estava ali acostumado com o nosso método de trabalho. Quando ela veio, ela mostrou para nós um método muito semelhante, mas com algumas diferenças, que revolucionou o modo como a gente aplicava a tentativa discreta, e os resultados vieram imediatamente. Todos os nossos alunos começaram a aprender mais rápido. Tá? Depois daquilo ficou a lição de a gente sempre estar pesquisando o que está rolando de mais interessante para fazer tentativa discreta. Tá? No CAIS mesmo, lá na USP, a gente se reúne toda segunda e sempre tem discussão. Alguém fala: eu vi que tal artigo estão fazendo assim, então vamos tentar ver se vale a pena fazer ou não.
O tempo todo nós estamos aperfeiçoando o nosso trabalho. Isso não só a tentativa discreta, mas em geral em toda a terapia. Tá? E as tentativas discretas, todos os tipos de ensino terapiado, né? Como eu falei, não vou dar detalhes, mas o encadeamento de trás para frente, o ensino em ambiente natural, todos eles seguem os princípios que eu vou falar agora, mas em nenhum dos tipos de ensino você vê esses princípios tão bem como na tentativa discreta. Tá? São princípios que não servem, felizmente, só para tentativa discreta, só para terapiada. São princípios de ensino gerais que podem ser adaptados por uma TO, por uma fono, por um pedagogo, por um professor que está ali com o aluno dele. São princípios gerais de como o ensino tem que ser organizado. São princípios simples, mas princípios gerais de como o ensino deve ser organizado. Agora que eu me lembrei, faz. Justamente dentro do que você está falando. Esse ensino que eu estou fazendo lá no estruturado, é bom que, por exemplo, a TO, a fono, a psicóloga que ela, por exemplo, se eu estou trabalhando identificação de parte do corpo, é bom que ela também trabalhe a mesma parte do corpo, porque ela não sabe, por exemplo, que parte que eu estou trabalhando. Estou falando de identificar a cabeça, boca, olho. É bom que ela trabalhe as mesmas coisas, as mesmas partes. Isso é uma pergunta interessante. Todo mundo ouviu? Tá. É uma pergunta boa mesmo, tá? Sem dúvida, e até me lembra de comentar outra coisa importante também, tá? Eu acho que seria muito legal se todo mundo soubesse o que o outro profissional está fazendo, entendeu? Se você está ensinando identificação de partes do corpo, lá na terapia ABA, seria muito interessante que a fono estivesse ensinando alguma coisa relacionada à parte do corpo, que a TO estivesse fazendo alguma coisa relacionada à parte do corpo, que na escola, a escola que devia ser o guia, na verdade, né? A escola está trabalhando com partes do corpo e todo mundo começa a trabalhar com partes do corpo. Seria muito interessante. Nem sempre é possível, tá? Às vezes o objetivo da fono não tem nada a ver com parte do corpo, e ela vai ter que trabalhar outra coisa. Às vezes o objetivo da TO é que o menino se vista, não tem nada a ver, até pode usar ali a parte do corpo, mas não é o foco principal. Então seria muito legal, mas nem sempre é possível, sendo honesto. Tá? Na honestidade nem sempre é possível. O quanto for possível fazer, melhor. Mas eu acho que não é o terapeuta ABA tanto que decide esse conteúdo, é a escola. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, uma tarefa que a gente vai aprender de identificação, onde você coloca estímulo sobre a mesa e pede para o seu aluno aponta tal, ele tem que ir lá e apontar o estímulo correto. O que eu quero ensinar é a habilidade de ouvir e responder. Não me interessa quais estímulos estão ali. Ou seja, como terapeuta, eu prefiro saber o que está sendo trabalhado na escola. Está sendo trabalhado transportes. Então a gente põe transportes lá na tentativa discreta. Tá? Não importa tanto, em alguns momentos sim, mas não importa tanto o conteúdo, como eu falei para vocês, importa a habilidade. Eu posso ir na identificação com qualquer estímulo. Se a escola está trabalhando com transportes, bora fazer transportes. Se está trabalhando com partes do corpo, bora fazer partes do corpo. Tá? Mas essa pergunta me lembrou de uma outra questão também, que às vezes me perguntam, que é a seguinte: quando você vai fazer uma consultoria, você treina todos os profissionais para fazerem terapia ABA? Eu falo que não. Se eu treinasse todos os profissionais para fazer terapia ABA, você não precisa dos outros profissionais, certo? Se todo mundo estiver fazendo terapia ABA, você não precisa de outros profissionais. Cada profissional tem que fazer o que é próprio da sua profissão, próprio dos seus objetivos. O que eu falo, pode ser interessante, eu converso, são sobre esses princípios de ensino que podem ser adaptados para qualquer situação de ensino. E uma fono, uma TO, uma pedagoga estão sempre em situações de ensino. Ainda que se defina como um profissional de saúde, o que faz de fato é ensinar. Tá? Então, onde tiver ensino, esses princípios de ensino podem ser aplicados. E um dos principais, na minha opinião, mais importantes dos princípios de ensino que a gente usa é a questão de registrar tudo que a gente faz, as fichas. A gente registra tudo mesmo, tá? Registrando tudo, a gente tem clareza de duas coisas muito importantes. Primeiro, o que está dando certo, a gente mantém o que está dando certo, e mais importante ainda, o que está dando errado. A gente consegue mudar o que está dando errado. Nós temos uma clareza absoluta do que a gente faz que funciona, do que a gente faz que não funciona, por conta dos registros, certo? Ou seja, é muito difícil ficar estagnado, não evoluir. É muito difícil, porque a gente sabe o que está dando errado, a gente sabe o que a gente precisa mudar.
Só não mudamos se não quisermos, tá? A gente não tem dúvida, será que melhorou, será que piorou? A gente tem certezas, porque a gente registra tudo. Isso faz toda a diferença, tá? Uma pergunta, Nelson. Uma ficha para cada profissional ou uma... É que tá muito abstrato essa ideia de ficha, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a ficha e vai ficar mais claro, tá? É uma ficha de registro bem simples. Não, eu entendi, eu até já vi a ficha de vocês, mas eu quero saber se a gente dá uma para cada profissional. Não dá. Não dá para dar uma para cada profissional, porque a ficha já é desenhada. Essa ficha que eu vou mostrar já foi feita para ser registrada em tentativa discreta. Se o seu profissional não faz tentativa discreta, essa ficha já não serve para ele. Entendeu? O que os outros profissionais precisam fazer é desenvolver uma ficha que responda ao trabalho deles. Uma ficha de avaliação de registro que responda ao trabalho deles. Lá em São Luís, tem uma moça que já foi treinada, ela já foi treinada por mim, mas antes tinha sido treinada por uma outra equipe ABA também. E ela achou essa ideia de avaliação, de registro constante muito boa. Ela é uma TO. O que ela fez? Pegou tudo que ela faz, ela falou que demorou uns 3 meses para fazer isso. Mas ela pegou tudo que ela faz no trabalho de TO e transformou numa ficha de registro. Tá? Parecido com a ideia de terapia, com algumas diferenças, mas ela, resumindo, pegou o trabalho dela e fez uma ficha de avaliação de tudo que ela faz no trabalho dela e passou a utilizar com os clientes. Ela começou, portanto, a identificar os pontos positivos e negativos do trabalho dela com cada cliente. Sabe qual foi o resultado disso? Os pais se estapeiam para conseguir horário com ela, porque ela é a melhor TO de São Luís. Tá? Todo mundo quer um pedaço dela e ela já nem consegue mais pegar todo mundo. Ou seja, virou uma profissional super bem sucedida, porque ela começou, os pais perguntavam: como é que tá meu filho? Seu filho tá bem nisso, 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 olha aqui. Tá ruim nisso, 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 olha aqui. E agora, como ele tá ruim nisso, 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 eu pensei em fazer isso, 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 e daqui a pouco eu vou ver se dá certo. Aí passa alguns meses, olha, deu certo isso, 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 isso aqui ainda não deu certo. Os pais sabem exatamente o que ela faz. Ela tem clareza total sobre o trabalho dela, tá? Porque ela fez isso. Virou a profissional mais bem sucedida de São Luís. Não tem horário para nada. Ô Robson, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta boba? Mas tem uma explicação por que tentativa discreta? Esse nome? Tá, tem sim. A gente chama de discreto na nossa área quando tem um começo, meio e um fim muito claro. Tá? Discreto não no sentido de que ninguém vê, mas discreto no sentido de que é muito claro assim, cada uma das unidades, tá? Pedido, resposta, reforço. O oposto seria o que a gente chama de operante livre, que aí você está numa brincadeira onde as coisas estão acontecendo meio sem um controle, meio soltas. Na tentativa discreta é essa clareza de pedido, resposta, reforço, bonitinho, que faz o que a gente chama assim, tá? Bom, então o nosso primeiro, um dos mais poderosos princípios de ensino, avaliação constante. Outra coisa muito importante é que a gente sempre pede para o nosso aluno se comportar. Ele está o tempo todo se comportando. Alguém tem um caderno colorido aí, com figuras na capa, alguma coisa assim? Pode me emprestar rapidinho? Ah, tem pouco aí. Boa. Obrigado. O que eu vejo com muita frequência, as pessoas ensinando alunos autistas, falando assim, olha, isso daqui é rosa, isso daqui é laranja, meio vermelho, isso daqui é azul, isso aqui é cabelo loiro, cabelo preto. E aí vão para casa as felizes